Artigo 49. Tratando-se de condutas tipificadas nos artigos 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas previstos na Lei 9.807. Bom, primeiro vamos lembrar lá dos artigos 33, caput, parágrafo 1º, que acho que a gente já está careca de ver. Importar, exportar, remeter, preparar. Cadê? Preparar, guardar, prescrever, ministrar, todos esses verbos. Mas o que a gente precisa saber é drogas. Aqui o 33 caput do 33 está falando diretamente das drogas. A gente tem um parágrafo 1º que fala da matéria-prima. O inciso 1º fala da matéria-prima. O inciso 2º fala de plantas. O inciso 3º fala do local, né, utilizar local ou bem de que tenha posse, ainda que gratuitamente ou sem autorização para o tráfico ilícito. E o inciso 4 fala de entregar drogas a agente policial disfarçado. O artigo 34 fala de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, todos esses verbos, drogas, né? O 35 fala da associação, associarem-se duas ou mais pessoas. O 36, financiar ou custear. E o 37, colaborar como informante, com grupo e organização. Então vamos voltar ali. Tratando-se das condutas tipificadas nesses artigos, o juiz, sempre que as circunstâncias o recomendem, empregará os instrumentos protetivos de colaboradores e testemunhas, previstos na Lei 9.807. Naturalmente eu não vou copiar a Lei 9.807 toda aqui. O que você precisa saber é que nesses casos, nessas condutas, o juiz poderá empregar a proteção de colaboradores e testemunhas. Certo? Vamos lá, artigo 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público em 24 horas. Para efeito da lavratura desse auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta dele, por pessoa idônea. O perito que subscrever esse laudo, ele não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Questão boa de prova, hein? Que fale aí que o perito que subscrever o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga ficará impedido de participar do laudo definitivo. Não, nada disso. Ele não ficará nada impedido. Certo? Ainda no artigo 50, recebida a cópia do auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo de 10 dias, deve certificar a regularidade formal do laudo de constatação e determinar a destruição das drogas apreendidas, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente, já vimos isso, no prazo de 15 dias e na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária. O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas. Será lavrado o auto circunstanciado pelo delegado de polícia e será certificado neste auto a destruição total das drogas. Vamos ver o artigo 50A, que diz o seguinte:
A destruição das drogas apreendidas sem ocorrência de prisão em flagrante será feita por incineração. Então, se não houve prisão em flagrante, a destruição ocorre por incineração, no prazo máximo de 30 dias contados da data da apreensão. E deve-se guardar a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Artigo 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e 90 dias, se o indiciado estiver solto. Os prazos eles podem ser duplicados, ouvido o Ministério Público e mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Artigo 52. Findo os prazos a que se refere o artigo 51, acabamos de ver, a autoridade de polícia judiciária, remetente dos autos do inquérito ao juízo, relatará sumariamente as circunstâncias do fato. Então, a autoridade de polícia judiciária relatará sumariamente, resumidamente, as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, que levaram a autoridade à classificação do delito, indicará a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Ou requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias. Então, a autoridade de polícia judiciária, quando for remeter os autos do inquérito ao juízo, ela vai relatar sumariamente as circunstâncias do fato ou vai requerer a sua devolução para a realização de diligências que sejam julgadas necessárias. Ainda no artigo 52, a remessa dos autos far-se-á sem prejuízo de diligências complementares. Então não é porque os autos foram remetidos que não poderão ser realizadas diligências complementares. Poderão sim, ainda que os autos já tenham sido remetidos. E essas diligências complementares são necessárias ou úteis à plena elucidação do fato. Então ela não precisa exatamente ser necessária, ela pode ser útil apenas. Cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente em até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Salvo engano, esse aqui é o único prazo dessa lei que ele é um prazo 3 dias antes. Ele é um prazo antes de alguma coisa. Então é importante você decorar. Até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. E as diligências complementares são necessárias ou úteis à indicação dos bens, direitos e valores de que seja titular o agente, ou que figure em seu nome, cujo resultado deverá ser encaminhado ao juízo competente, até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento, o mesmo prazo, certo? Artigo 53. Em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nesta lei, são permitidos os seguintes procedimentos investigatórios, além de outros previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido o Ministério Público. Quais são os procedimentos que são permitidos? A infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação e constituída pelos órgãos especializados pertinentes, e a não atuação policial. Isso aqui é muito interessante. A lei ela permite que o policial ele se depare com a situação de crime e não atue naquele momento. Quando a não atuação policial sobre os portadores de drogas, seus precursores químicos, ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem em território brasileiro. E essa não atuação, ela deve ter a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, o agente infiltrado ele pode deixar de atuar quando ele presenciar um crime, desde que a finalidade seja
pegar um peixe maior, que aí vai pegar mais gente, vai pegar todo mundo que tiver embaixo. Entendeu? Então a finalidade ela deve ser de identificar e responsabilizar maior número de integrantes. Nessa hipótese, a autorização será concedida, desde que sejam conhecidos. Então não é só o policial falar, não vou pegar agora para pegar alguém, para pegar mais gente depois. Não. Precisam ser conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Por que isso precisa ser conhecido? Porque senão o policial ele pode escolher se ele vai pegar ou não vai pegar. Bastava ele dizer, não vou responsabilizar agora esse criminoso, porque eu acho que depois eu vou pegar um maior número de criminosos se eu não fizer isso agora. E pode sempre usar essa desculpa. Então isso não pode ser usado. Para que ele deixe de atuar, é preciso que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou de colaboradores. Certo? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos lá, questão inédita. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, em até 48 horas, comunicação ao juiz competente. Certo ou errado? Errado, a comunicação é feita imediatamente, não é em 48 horas. Olha o artigo 50 o que é que diz. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará imediatamente a comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao Ministério Público em 24 horas. Então, 24 horas é o prazo para que seja dada vista ao órgão do MP. Mas a comunicação ao juiz competente é feita imediatamente. Vou fazer mais uma questão. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Certo ou errado? Correta é exatamente o que fala o parágrafo 1º do artigo 50. Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Mais uma questãozinha. A destruição das drogas apreendidas, sem a ocorrência de prisão em flagrante, será feita por incineração, imediatamente após a apreensão, guardando-se a amostra necessária à realização do laudo definitivo. Certa ou errada? Errada, a destruição ela não ocorre imediatamente após a apreensão. Quando ocorre a apreensão sem a ocorrência de prisão em flagrante, a destruição ela ocorre num período máximo de 30 dias. Então não é imediatamente. São os dizeres do artigo 50A. Certo? Vamos lá ver o artigo 54. O que é que o artigo 54 diz? Recebidos em juízo os autos do inquérito policial, de CPI ou peças de informação, será dada vista ao Ministério Público para adotar uma das seguintes providências no prazo de 10 dias. Quais são as providências que o Ministério Público deve adotar? Ele pode requerer o arquivamento, pode requisitar diligências que ele entender que são necessárias, ou pode oferecer denúncia, arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para que ofereça a defesa prévia por escrito, no prazo de 10 dias. Prazo para a defesa do acusado, 10 dias. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 5 testemunhas.
As exceções serão processadas em apartado é separado, nos termos dos artigos 95 a 113 do Decreto-Lei 3.689, que é o Código de Processo Penal. Naturalmente, eu não vou trazer aqui a cópia de 20 artigos do Código de Processo Penal. Não é esse o objetivo de uma prova que cobre essa Lei 11.343. Ainda no artigo 55, se a resposta não for apresentada no prazo, o juiz vai nomear um defensor para oferecer a resposta em 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos no ato de nomeação. Então, no ato em que o juiz nomeia o defensor, ele vai conceder vista dos autos, porque se não tiver vista dos autos, o defensor não vai poder elaborar a defesa, naturalmente. Apresentada a defesa, o juiz ele tem 5 dias para decidir. Se entender imprescindível, o juiz vai determinar a apresentação do preso, a realização de diligências, exames ou perícias. Tudo isso no prazo máximo de 10 dias. Artigo 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado e a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais. Ainda no artigo 56. Tratando-se de condutas tipificadas como infrações do disposto nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, então tratando-se das condutas tipificadas como infração nesses dispositivos, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Então, tem que comunicar ao órgão onde aquele funcionário público está lotado. Lembrando que afastamento cautelar, medidas cautelares não são penalidades. Então, isso não pode acontecer com prejuízo da remuneração, por exemplo. Apesar disso não estar especificado aqui, certo? Medidas cautelares não são penalidades. A audiência de instrução e julgamento será realizada dentro dos 30 dias seguintes ao recebimento da denúncia, salvo se determinada a realização de avaliação para atestar a dependência de drogas, nesse caso, em que seja necessária determinada a avaliação, a audiência terá um prazo maior, de 90 dias, em vez de ter os 30 dias normais. Artigo 57. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e depois ao defensor do acusado. Para quê? Para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos cada um, prorrogável a critério do juiz por mais 10 minutos. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato a ser esclarecido. O juiz vai perguntar: estão todos esclarecidos? Formulando as perguntas correspondentes, se entender pertinente e relevante. Artigo 58. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sentença de imediato, ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Artigo 59. Nos crimes previstos, adivinha onde? Nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37 desta lei, o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória. Então, o réu, para apelar, ele se recolhe à prisão e apela, exceto se ele for primário e de bons antecedentes. Nesse caso, ele pode apelar sem recolher-se à prisão. Artigo 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária,
poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias, nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produtos do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na forma dos artigos 125 e seguintes do Decreto-Lei 3689, que é o Código de Processo Penal. Esses artigos eles tratam de medidas assecuratórias. Então o juiz, se houver requerimento do MP ou de assistente da acusação ou representação da autoridade de polícia judiciária, ele poderá decretar a apreensão ou outras medidas assecuratórias, caso ele suspeite ou algum deles suspeite de que os bens, direitos ou valores sejam produto de crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei. Bacana? Ainda no artigo 60, na hipótese do artigo 366 do Decreto-Lei 3689, de outubro de 41, que é o Código de Processo Penal, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores. O que é que diz esse artigo 366 do Código de Processo Penal? Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do artigo 312. Ou seja, se o acusado ele não comparecer, o juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens, direitos ou valores, certo? É o que diz o artigo 60, o parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 11.343. E o parágrafo 4º desse artigo 60 diz o seguinte: a ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspensa pelo juiz. Ele pode determinar, naturalmente ele pode suspender também. Ouvido o Ministério Público, quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Então, de repente, ordenando a apreensão ou sequestro, isso de alguma forma compromete as investigações. Então, o Ministério Público ele pode pedir, o juiz, ouvido o Ministério Público, pode suspender essa ordem. O próprio juiz suspende a ordem. Artigo 60-A. Se as medidas assecuratórias de que trata o artigo 60, acabamos de ver, recaírem sobre moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada imediatamente a sua conversão em moeda nacional. Para quê? Para não sofrer os efeitos da mudança do câmbio. E observe, imediatamente, não vai cair em pegadinha dizendo que o prazo de 24 horas, 5 dias úteis, 60 dias, não. É imediatamente, converte em moeda nacional. A moeda estrangeira apreendida em espécie deve ser encaminhada à instituição financeira ou equiparada para alienação na forma prevista pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 2º. Na hipótese de impossibilidade da alienação, a que se refere o parágrafo 1º, essa aqui que acabamos de ver, a moeda estrangeira será custodiada pela instituição financeira até decisão sobre o seu destino. Então, se não puder ocorrer a alienação, a moeda estrangeira ficará na custódia da instituição financeira até a decisão sobre o seu destino. Ainda no artigo 60-A, parágrafo 3º. Após a decisão sobre o destino da moeda estrangeira, que acabamos de ver, caso seja verificada a inexistência de valor de mercado, seus espécimes poderão ser destruídos ou doados à representação diplomática do país de origem. Os valores relativos às apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da medida provisória 885, de junho de 2019, e que estejam custodiados nas dependências do Banco Central,
devem ser transferidos à Caixa Econômica Federal no prazo de 360 dias para que se proceda à alienação ou custódia, de acordo com o previsto nessa lei, que é mais um parágrafo técnico, um dispositivo técnico sem muita importância para a prova. Artigo 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei será imediatamente comunicada. Comunicada por quem? Pela autoridade de polícia judiciária, responsável pela investigação. Comunicada a quem? Ao juízo competente. Então, a comunicação ocorre imediatamente da autoridade de polícia judiciária para o juízo competente. O juiz, no prazo de 30 dias contados dessa comunicação, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. Não vai sair por aí vendendo armas. E essa regra ela deve ser fiscalizada pelo Ministério Público e aplica-se a todos os tipos de bem confiscados. Essa regra é do artigo 61. Ainda no artigo 61, a alienação será realizada em autos apartados, autos separados, dos quais constará a exposição sucinta, resumida, do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. E o juiz determinará a avaliação dos bens apreendidos, que será realizada por oficial de justiça no prazo de 5 dias a contar da autuação. Não pode demorar muito porque as coisas mudam de valor. Ou, caso sejam necessários conhecimentos especializados, caso o oficial de justiça não consiga fazer a avaliação, ela será feita por avaliador nomeado pelo juiz. Nesse caso, a gente tem um prazo um pouco maior, que é de 10 dias. Um pouco maior não, o prazo é o dobro. Ainda no artigo 61, feita a avaliação, o juiz intimará o órgão gestor do FUNAD, o Ministério Público e o interessado para se manifestarem no prazo de 5 dias. E, depois de resolvidas eventuais divergências, o juiz homologará o valor atribuído aos bens. Então, ele vai intimar esses 3 sujeitos aqui, o órgão gestor do FUNAD, o Ministério Público e o interessado, para que falem sobre o valor que foi atribuído aos bens, para que o juiz, no final, homologue o valor que foi atribuído. Os bens móveis e imóveis devem ser vendidos por meio de asta pública, preferencialmente por meio eletrônico, assegurada a venda pelo maior lance por preço não inferior a 50% do valor da avaliação judicial. Então, se a avaliação judicial foi feita lá uma avaliação judicial de que o bem valia 300 mil reais e o maior lance foi 140 mil reais, não vai ser vendido, porque ele só vai ser vendido por preço igual ou superior a 50% do valor da avaliação judicial. 50% de 300 mil é 150 mil. Então, 150 mil para cima ele pode ser vendido. Abaixo disso não pode. Ainda no artigo 61, esse artigo é longo. O juiz ordenará às secretarias de Fazenda e aos órgãos de registro e controle que efetuem as averbações necessárias, tão logo tenha conhecimento da apreensão. Então, o juiz lhe ordena que as secretarias e os órgãos façam as averbações necessárias, assim que o juiz tiver conhecimento da apreensão. Ainda no artigo 61. Na alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, a autoridade de trânsito ou o órgão congênere competente para o registro, bem como as secretarias de Fazenda, devem proceder à regularização dos bens no prazo de 30 dias. Ou seja, para alienar veículos, embarcações ou aeronaves, o órgão que for responsável pelo registro
deve regularizar o bem em 30 dias e o arrematante fica isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores. Óbvio que se eu arrematar um carro e 2 meses depois cometer uma multa, você vai ter que pagar a multa. Mas as multas de antes você não precisa pagar. Isso aqui não é sem prejuízo da execução fiscal em relação ao antigo proprietário. O antigo proprietário vai ter que pagar o que deve, não o novo proprietário. Nessa hipótese, a autoridade de trânsito ou órgão congênere competente para o registro poderá emitir novos identificadores dos bens, poderá ser emitido novos identificadores dos veículos, embarcações ou aeronaves, já que o proprietário está mudando, para que o novo proprietário não seja cobrado de eventuais multas anteriores, pode ser emitido um novo identificador daquele bem. Eventuais multas, encargos ou tributos pendentes de pagamento não podem ser cobrados do arrematante ou do órgão público alienante como condição para a regularização dos bens. Aqui ele já falou que deve ocorrer a regularização e que o arrematante fica isento. Mas como as pessoas gostam de achar brecha em lei, adoram achar brecha em lei, a lei foi ainda mais incisa, dizendo que as multas, encargos e tributos não podem ser cobrados como condição de regularização. Acabamos o artigo 61.